A paz do Senhor, a igreja, amém? Quantos estão felizes nessa manhã? Estamos felizes em dobro, temos muitos motivos de gratidão, na verdade. Acho que cada dia, todos os dias, a gente tem motivo de gratidão. E hoje a igreja está celebrando o aniversário também do Ministério com Surdos, do Ministério IAD. 32 anos de Ministério com Surdos. Não é qualquer igreja que tem um ministério assim tão longo, um ministério tão firme, um ministério tão fundamentado na palavra do Senhor. Então, para isso, precisa de uma igreja também fundamentada na palavra do Senhor, precisa também de uma igreja que apoia, que tenha visão de inclusão, que tenha pastores que apoiam o ministério. Isso é fundamental para que um ministério com surdos permaneça por tantos anos, 32 anos, 3 décadas. É muito tempo. Eu vou pedir, eu não sei se já está sendo transmitido, ok, obrigada. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esta missão que também é sua. Eu queria que você olhasse para o irmão ou a irmã que está do seu lado e diga: esta missão também é sua. Esta missão também é sua. Agora, coloque a mão aqui, assim, ó. Esse é o sinal de meu, minha, em língua de sinais. Esta missão também é minha. Bem forte. Esta missão também é minha. Acho que pode ficar mais forte, não pode? Esta missão também é minha. Amém. Glória a Deus. Que missão é essa? Que missão é essa? O pastor Chay, o presbítero Chay, ele fez uma meditação que vai ser distribuída um boletim de notícia do IAD, acho que à noite. E eu tive a oportunidade de ver a explicação sobre o nome IAD, sobre o nome do Ministério com Surdos. E significa: o Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. E o sinal, quando a gente imagina uma sombra, é um sinal de refrigério, um significado de refrigério, de acalento, de proteção. E sombra não se desgruda de você. Você não tem como fugir da sua sombra. Então, quando diz o Senhor é a tua sombra, você não desgruda do Senhor, Ele não desgruda de ti. Então, é um significado muito forte. O Senhor é a tua sombra e a tua IAD, que o nome direita, utilizado, a palavra em hebraico utilizado para direita, nesse versículo é IAD, que significa o teu poder, a tua autoridade, o teu apoio, a mão sobre você. Por isso que o sinal de IAD é esse que está no slide, bem pequenininho, assim, ó. Então, é a mão do Senhor, o suporte, o apoio. Esse sinalzinho que está aí. Eu agradeço. Se tiver o slide ali é melhor, porque eu não fico olhando para cá. Eu vou ficar olhando para ali. Perfeito. Então, pode passar, por favor. Pode passar para o próximo slide. Aí eu não consigo ler, eu consigo aqui. É mais fácil. Então, quando você pensa num missionário que vai evangelizar um povo diferente do seu, o que ele precisa? Ele precisa conhecer a língua daquele povo, ele precisa aprender sobre a cultura daquele povo, não é verdade? Ele precisa respeitar os valores e costumes daquele povo, ter a experiência de imersão, estar entre o povo, conviver com o povo, fazer um laboratório, um mini laboratório. Esse missionário precisa ter esse momento para executar essa missão transcultural. Ele precisa contar com o apoio e a visão da igreja. Apoio financeiro, apoio de oração, a visão da igreja, entendendo a importância da missão, seja um povo indígena, seja um povo lá na Ásia, um povo num país que está em guerra, um povo, enfim, uma comunidade do Brasil mesmo, indígena, lá nos fins do Brasil, onde a gente não conhece.
Mas também temos um povo aqui entre nós, que é o povo surdo. É uma comunidade linguística diferente, que habita no Brasil, mas fala uma língua diferente, também possui uma cultura diferente da nossa. Aí você pode pensar, ué, mas o surdo é brasileiro, então ele tem a cultura brasileira. Sim, ele tem a cultura brasileira. Ele é bicultural, porque ele tem a sua própria cultura, a cultura surda, com seus costumes, seus valores, sua língua, e também tem a cultura brasileira, onde ele também interage com nós, ouvintes, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde ele está se relacionando com a sociedade, que a maioria, nós somos a maioria, os ouvintes. E os surdos são uma minoria linguística, que falam a língua brasileira de sinais. É uma língua com gramática própria, com sintaxe. Tem professores aqui. Eu não vou pedir para fazer nada, não. Só quero saber se tem professor como eu aqui. Ok, eu sou professora da universidade. Tem alguns professores que atuam no ensino fundamental, no básico, na educação infantil, no médio, no ensino superior. E hoje é obrigatório que os professores tenham a noção da língua brasileira de sinais, né? Então, os professores hoje que se formam em História, eles precisam ter o curso, a disciplina de língua brasileira de sinais na faculdade. E a importância que hoje a gente entende que é uma língua. E a gente precisa se comunicar com essa população que está aqui no Brasil. Isso também é fazer missões, né? É você pensar no próximo, que está mais próximo. A gente pensa que missões é lá longe. Tem que ir para o Iraque, tem que ir para a Ásia, tem que ir para a China, para o Japão. Mas e aqui? Tem surdos aqui sentados ao lado de você na igreja. Então isso também é ministério. Isso também é missões. E eu vejo que essa é uma igreja missionária, amém? Eu vejo que essa é uma igreja de visão, que tem um ministério de 3 décadas. Mas a gente sempre pode aprender um pouco mais, não é? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre esse povo. Qual a língua desse povo? Libras. Língua brasileira de sinais. Vamos falar comigo? Libras. Língua. Amém. Da cultura surda, a gente tem várias nuances, várias produções culturais, inclusive literárias. Os surdos produzem uma literatura também gravada em vídeo, uma literatura em língua de sinais, poesias, já produzem fábulas, tudo em língua de sinais. Não somente traduções das nossas fábulas, mas eles criam as suas próprias poesias com a sua rima manual, com a sua rima através da beleza visual. A gente tem música, vocês viram que o pastor Robson, meu esposo, já catou aqui o instrumento de percussão, já levou lá para a sala, porque ele vai fazer um estudo bíblico com os surdos e também uma oficina para os surdos entenderem como eles podem adorar a Deus e também, através da música, se expressar e adorar, entregar o louvor a Deus com uma percussão, onde eles conseguem sentir a vibração. Que tem um instrumento chamado surdo, que eles utilizam nos cultos de surdos. E aí, eles quando fazem... Pode passar, deixa eu ver o slide que está aí. Não, o anterior, por favor. Isso ali, ó, o pastor Robson está cantando, sinalizando. E o Lígio, que é um servo do Senhor também lá da igreja, ele está ali tocando esse instrumento de percussão, que é o surdo. E quando eu vou fazer aqui em sinais, só um momento. Quando o pastor Robson faz esse movimento, que o coração está sendo destruído, quebrado, ele faz bem leve no instrumento surdo. Tá, tá, tá. E os surdos sentem isso. Pela expressão visual e pela vibração. E quando ele começa a encontrar Jesus, Jesus vai renovando o seu coração, sua alegria. Todos conseguiram ver? O surdo fica muito alto, o instrumento é tocado muito alto, pô, pô, e os surdos começam a vibrar. Essa é a forma que eles podem louvar espontaneamente. Claro que a gente tem as músicas traduzidas, que são as nossas músicas. Mas assim como os angolanos têm a sua forma de adorar,
Como os indígenas têm a sua forma de adorar, os surdos também têm a sua forma visual de adorar e o seu instrumento que eles conseguem captar. Isso é um traço da cultura surda. Pode passar. Um costume que a gente vê na cultura dos surdos também é a forma de aplaudir. Vocês já conhecem, né? Que assim, aplaudindo, eles não conseguem captar. Mas assim, é uma beleza visual que emociona eles. Esse público de surdos, nós temos uma diversidade dentro desse povo. A gente não pode pensar que todo surdo é igual. A gente tem surdos que são bilíngues, nós temos surdos. Os surdos bilíngues, eles sabem Libras e também um pouco do português. Dependendo do seu grau de conhecimento, ele pode escrever em português e ele pode também oralizar ou fazer a leitura labial. Então, o surdo oralizado apenas o português, não sabe Libras. Não adianta você pensar que todo surdo sabe Libras, porque não é assim. Tem alguns que são proibidos pelos pais de aprender Libras, porque muitos pais acham que vão atrapalhar o seu desenvolvimento na escola, se ele aprender Libras. E a gente sabe que ao aprender mais uma língua, não atrapalha a outra língua. Quando você ensina para uma criança na educação infantil inglês, enquanto ele também está aprendendo português, isso só desenvolve mais ainda a área de aprendizado de uma língua. Então, aprender duas línguas é algo muito importante para os surdos, para ele poder conviver com os surdos e com os ouvintes. Temos o surdo exclusivamente que fala na língua portuguesa, esse que eu falei, oralizado. O sinalizante exclusivo, que apenas sabe Libras, por algum motivo não foi à escola, ou não teve uma boa alfabetização, ou não sabe a língua portuguesa. O surdo cego, que se comunica através da Libras tátil. Surdo cego. Mesmo assim, Deus permitiu que ainda houvesse uma forma dele saber de Jesus. Glória a Deus por isso, não é? A Libras tátil é uma das comunicações, uma das formas de comunicação dos surdos cegos, ou surdos com baixa visão, que é dessa forma. Ela disse, Deus é amor. E eu fui com a Libras tátil acompanhando o que ela está fazendo. Jesus vai acompanhando. Claro que eu não sou surda cega, eu fui até apalpando demais. Os surdos cegos, eles só seguram aqui, ó. Não sei como, mas eles conseguem compreender. Tem surdo cego que segura nas duas mãos. Nós temos 2 surdas cegas lá na PIB de João Pessoa. Temos 3. Uma com baixa visão, que ela só senta na frente e consegue ver o intérprete. A outra, ela segura nas 2 mãos. E a outra segura apenas em uma mão. E apenas em uma mão ela consegue entender os sinais, inclusive os sinais que são com as 2 mãos. Eu não sei como, e ela reproduz para a gente. Mas Deus é tremendo, não é verdade? E há outras formas que surdos cegos desenvolveram, há diversas formas. Eu só falei a mais usada, mas tem o Tadoma, que os surdos oralizados, que não utilizam língua de sinais, eles colocam a mão no queixo da gente e vê como a gente está oralizando. E eles conseguem fazer a leitura, no caso agora, orofacial, mas não de forma visual, através do Tadoma apenas. Olha que diversidade dentro desse povo, minha gente. Não é verdade? Pode voltar para esse mesmo slide, continuar nele. Surdo oralizado, surdo cego. E temos ainda o surdo isolado, que não são poucos. Eu conheci um surdo que ficava preso como se fosse um animal por trás das grades. E não era no interior não, tá? No Rio de Janeiro. No bairro onde eu morava. Eu e meu esposo, a gente ainda era noivo na época, e nós fomos lá libertar esse surdo, que ele recebia a alimentação dele através de um prato de alumínio por uma frecha entre as grades. A família tratava ele, medicava ele, e disse que ele era violento e tal. A gente conseguiu tirar ele, levar para a igreja. Ele não tinha comunicação nenhuma.
era tratado realmente como um animal. A gente começou a ensinar a língua de sinais. Claro que ele já tinha um atraso cognitivo muito grande, porque ele tinha mais de 20 anos para começar a ter um desenvolvimento linguístico, já era um atraso muito forte. Então, tem muito a que fazer nesse povo surdo. Crianças que sofrem torturas. Eu conheci um surdo que foi adotado. Ele mostrava num congresso pan-americano cristão, lá em Vitória, Espírito Santo, ele mostrou as marcas de cigarro que a mãe dele falava: que raiva que você é surdo, eu não gosto. Não queria que você tivesse nascido. E aí torturava ele com cigarro e outras formas de tortura também, até que ele foi adotado por uma família de intérpretes. Pode passar para o próximo slide, por favor. Essa é a diversidade do nosso povo. Isso foi apenas a introdução para a gente entender que missão é essa que eu disse. Esta missão é minha. Vocês continuam afirmando que essa missão é sua? Mesmo depois que eu falei tudo isso? Alguém desistiu? Não, né? Essa missão também é nossa. E não precisa saber língua de sinais, sabia? Você pode contribuir de diversas formas. E quando fala contribuir, a gente pensa só em dinheiro. Não. Você pode ajudar o ministério, a Aretusa, o Lincoln, a Sônia, de diversas formas, como vocês já ajudam. Eu sei que essa igreja tem visão, vocês já ajudam, mas a gente vai conhecer mais outras formas. Primeiro, vamos ler a palavra do Senhor. A gente vai ler, pode passar, a gente vai ler junto e meditar um pouquinho sobre essa missão, sobre esse ministério, sobre essa responsabilidade que é nossa, dentro da Escritura, dentro da palavra de Deus. E a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês conseguem ver esse primeiro slide com os 2 versículos. Esses 2 primeiros versículos serão lidos pelas pessoas do Ministério com surdos que estão presentes. Isso vai incluir aqueles que estão, os formandos, tá bom, Aretusa? Os formandos da turma do curso de A1. Então, vejam aí no slide, a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 4. Por que eu botei no slide? Eu sei que todos estão com Bíblias, amém? Mas tem muitas versões de tradução. Para lermos todos juntos e direitinho, fazer uma leitura responsiva, organizada, eu coloquei no slide, tá bom? Mas quem quiser abrir a Bíblia, nós vamos ler alguns versículos do primeiro capítulo, de 2 Coríntios capítulo 4, tá bom? Então, agora, apenas... Vamos ficar de pé? Apenas as pessoas do Ministério IAD vai ler. Bem forte, hein? Se tiver fraco, eu vou ajudar aqui no microfone. Mas vamos ler bem organizado. Por isso... Glória a Deus, que compromisso, que responsabilidade de não... Vamos permanecer em pé que a gente vai continuar lendo. Que responsabilidade de não adulterar a palavra do Senhor quando está interpretando a mensagem que está sendo passada. O tradutor e intérprete tem essa responsabilidade, tem esse ministério. E o que vocês disseram? Não desanimamos, não desistimos. 3 décadas de ministério. Glória a Deus. Podemos falar glória a Deus todos juntos? Glória a Deus por esse ministério abençoado. Agora eu vou ler o versículo 6 e 7, ok? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Há versículos que a gente precisa entender, a gente vai continuar lendo, mais um pouquinho aí. Há versículos que a gente precisa ver em Libras, porque fica até mais compreensível. Veja só. Porque Deus, eu não vou falar em Libras, eu vou só, na realidade, visualizar um pouquinho, tá bom? Eu não estou aqui fazendo os sinais propriamente dito, só sinais soltos para ajudar a compreensão. Então, porque Deus que disse,
das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E aqui, esse conhecimento de Deus, que mostra a própria face de Jesus Cristo, é o próprio tesouro guardado em nós. Olha que coisa linda. Guardado em quem? Em vasos de barro. Somos nós. Somos nós. Glória a Deus. Continuando aí. Agora, só a igreja, os outros irmãos de outros ministérios. Agora vocês não. Tá bom? Os irmãos da mídia, os irmãos do presbitério, diaconato, da música. Bem forte. Porque isso acontece com todos os ministérios, com todos nós. Em tudo somos... Amém? Porque tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso, desânimo, derrubados, atribulados, perplexos. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora, todos juntos, todos os ministérios, todos os presentes dessa igreja, até aqueles que não fazem parte de nenhum ministério, mas você é a igreja, amém? Por isso, não desanimamos. Vamos lá? Bem forte. Por isso, não... São eternas, glória a Deus, amém? Podem sentar. Fizemos um exercício aí para acordar, né? Ficamos em pé um tempinho. Mas olha que coisa tremenda, o contexto que foi escrito essa passagem. Paulo e os demais missionários estavam enfrentando acusações, torturas, prisões, ameaças de morte e mortes. E disseram que essas atribulações externas não alteraria o interno, porque dentro dele ele sabia o tesouro que tinha. Dentro dele ele sabia que ele precisava olhar não para o que estava sendo físico aqui ao seu lado, mas olhar para o eterno, para as coisas eternas, não para as coisas visíveis, e sim para as coisas invisíveis, amém? Muitas vezes a gente desanima e acaba sendo destruído porque a gente olha para as coisas visíveis. A gente precisa olhar em qualquer ministério para as coisas visíveis, para que a igreja continue de pé. Amém? Pode passar para o próximo slide. Então, frisando e enfatizando esse versículo, os versículos 6 e 7. Sou vaso de barro, né? Nós somos vasos de barro. O versículo diz... Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz. Essa é uma outra versão. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Porém, temos este tesouro em vaso de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Eu repeti esse versículo e dei a ênfase nele, porque... e a imagem ali não favorece. A imagem está colocando um tesouro terreno, joias. Mas esse tesouro, imagina o brilho desse tesouro dentro de nós. Esse brilho pode ficar preso? Não, ele precisa ser irradiado, compartilhado. Esse tesouro precisa ser compartilhado com outros. Então, o poder é de Deus, não nosso. Mas ele está em nós e precisa que esse brilho seja irradiado. Você precisa irradiar o esplendor de Deus, o tesouro que habita em nós. Amém? Vamos aprender um pouquinho ou relembrar
o que vocês já praticam, como você pode ser um missionário com surdos aqui na sua igreja? Pode passar para o próximo slide. A gente sabe que tem um versículo, a grande comissão, que é: pregai o evangelho a toda criatura, a toda. Amém? Então, enquanto igreja, como eu posso cumprir esta missão que também é minha, incluindo os surdos nessa grande comissão? Porque pregar a toda criatura, e aí algumas versões falam a todas as pessoas, sem distinguir a pessoa, todas. Mas como é que eu vou pregar? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou irradiar esse tesouro para os surdos se eu não sei a língua de sinais? É possível. Tem várias formas que você pode fazer isso. Por exemplo, na igreja. A igreja é grande, é linda essa igreja. E a gente tem... Isso acontece... Tudo que eu coloquei aqui são conselhos e experiências que a gente vive em todos os ministérios de todas as igrejas. A gente tem esses obstáculos, porque é uma cultura diferente. Os surdos são pessoas visuais. Vocês, quando estão assistindo o culto, vocês podem... Aqui eu vejo alguém olhando para baixo, eu vejo uma pessoa mexendo na unha, outra pessoa me olhando de lado, a outra olhando para a Bíblia, a outra de olho fechado. Mas você continua me ouvindo. Seu pensamento pode até estar longe, mas você está me ouvindo. Então, você não fica numa posição apenas olhando para uma pessoa. Os surdos não. Eles precisam olhar para o intérprete que está ali. Eles precisam estar olhando para o intérprete. Então, se a mídia, alguém da mídia, da câmera, ficar na frente, claro, de forma carinhosa, ele quer dar um close no intérprete. E ele fica na frente assim, mas o surdo está atrás, não consegue ver o que está sendo sinalizado, a palavra do Senhor. Não consegue, mesmo com close ali, ele está tentando ver a interpretação, certo? Então, às vezes, passa alguém na frente, querendo fazer o seu ministério também, trabalhando na mídia. O teatro, às vezes, apaga a luz. Eu participei do teatro Mãos Vazias. Quantos conhecem esse teatro? Mãos Vazias, onde Jesus chama Johnny ou Jane, né? Mostre-me suas mãos. E aí é apagada totalmente a luz e Deus chama cada um para dar conta do que fez. E aí tudo escuro, acontece um diálogo. Como que vai ser interpretado? O surdo vai ficar durante todo esse diálogo sem saber o que está acontecendo no escuro. Então é uma coisa tão simples. Nossa, eu nunca tentei para isso. Eu sou do Ministério do Teatro. Realmente precisa ter uma luzinha, nem que pequena, aqui na mão do intérprete, para que o surdo acompanhe esse diálogo que está sem a iluminação. O local que o intérprete fica, é importante que seja num local que ele consiga visualizar a banda, o pastor, porque se o pastor faz um gesto aqui, né? Olha o que aconteceu comigo, aí faz uma mímica, e aí a intérprete e o surdo não deu tempo de ver. Então, quanto mais próximo, melhor, para que consiga visualizar. Já pensou colocar surdo na galeria? Tem igreja que já colocou surdo lá na galeria, lá no final. Não tem como, eles são pessoas visuais, eles precisam ver tudo o que está acontecendo. Apelos, momentos de apelos, né, que a gente tem. Momentos muito importantes, é o auge do culto, onde Deus chama até Ele. E aí é feito o apelo e ficam pessoas, e às vezes, dependendo da disposição da igreja, ficam pessoas na frente do intérprete. E aí o surdo, nesse momento, não vê nada. A igreja está celebrando porque almas se renderam aos pés do Senhor e os surdos não conseguem visualizar. Lembra que a gente falou sobre costumes e valores e pessoas visuais, que é a cultura dos surdos? Então, eles precisam realmente ver a mensagem e celebrar junto essas almas que se converteram. Então, existem estratégias. A localização, uma plataforma maior, ou colocar nesse momento a mídia junto com os intérpretes, colocar o intérprete no telão, para que os surdos que não conseguem ver aqui, ver no telão que eu digo no data show, né? Então, há estratégias para que a gente resolva essa questão. Segundo o conselho, é não tratar os surdos como uma igreja à parte, ou pessoas invisíveis,
Isso, infelizmente, acontece. Às vezes você pensa, bem, os surdos eu não sei falar, isso é com Aretusa e com Lincoln, a minha igreja é aqui, e ali eu nem passo. Mas isso às vezes não é consciente, gente. Às vezes, eu nunca tentei nem fazer assim, ó. Isso aqui não é Libras. Isso aqui é um oi, 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 né? Mas existe a forma de falar oi, Deus. Deus te abençoe. O presbítero Chay está falando aqui, né? Chay? André. Pastor André. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor André já está ensinando. Tá vendo? Como é que é, André? Pastor André. Pastor André Global, ele pediu para fazer. Então, o que eu ensinei? Como é que é Deus abençoe? Deus abençoe. Oi, bom dia, né? Bom dia. Que bom dia de Campina Grande é diferente do bom dia de João Pessoa. Então, aqui, bom dia. Existe uma variação linguística. A gente sabe que a língua de sinais não é universal, né? Lá, o missionário que vai para lá, para a comunidade surda de Israel, precisa aprender a língua de sinais de Israel. Que vai para Angola, precisa aprender a língua de sinais da Angola. Não é uma língua universal, assim como a nossa língua também não é universal. Mas também tem os seus sotaques. Eu, como carioca, moro há 20 anos em João Pessoa. Eu paguei muito mico, muita coisa que era diferente, né? Os surdos não compreendiam o que eu falava. Então, não são invisíveis, dá para a gente... Um abraço, gente, a linguagem universal. Não é uma língua, é uma linguagem universal, que é o abraço, né? Você abraça seu irmão, pronto. Acabou, já demonstrou carinho, disse que viu, que ele está ali feliz, que ele voltou, faz tempo que ele não está na igreja. Somos do mesmo corpo, ligados um ao outro. Então, é necessário que haja a união dos trabalhos ministeriais, né? Se vai haver uma programação especial, uma cantata de Natal, vamos estar juntos, para que o intérprete também saiba a programação, organize, ensaie também, faça bonita a interpretação. Então, juntos, vai ter uma programação, vai apagar a luz, então vamos organizar. Quando está o ministério unido, todos os ministérios, porque o corpo, ele é interligado. Não dá para você cuidar apenas do pé e esquecer o cabelo e vir para cá toda descabelada. Não dá para você não cortar a unha, deixar a unha crescer até bater na porta, porque vai contrair bactéria. Então, o corpo de Cristo também é assim. Tudo está interligado, a saúde da igreja, os ministérios trabalhando em unidade. Lembrando que crente nenhum foi criado para ficar no banco. Chame os surdos para servir, amém? Chame os surdos para ser diácono, para ser recepcionista, para treinar como trabalhar na câmera, para ajudar no trânsito. Há muito trabalho na igreja. Para cuidar de crianças, há muito trabalho na igreja. Os surdos não foram criados como crentes, como cristãos, para ficar no banco. Orando pelo ministério e missionários. Missionários surdos, missionários com surdos que estão no campo. Contribuindo, orando. É uma grande contribuição você orar por esse ministério, você abençoar. Você dizer, nossa, veio pouco surdo hoje. Vou orar para que venha mais surdos. Vou orar para que novos surdos sejam alcançados. Até agora, teve alguma coisa que precisa da língua de sinais? Não. Até a linguagem universal a gente consegue. O abraço, um tchauzinho, né? E tudo isso você pode irradiar o tesouro de Deus que mora em você para a comunidade surda. Você tem carro? Você pode dar uma carona para um surdo que mora lá num bairro bem longe e que demora, né? A Aretusa está falando assim, ó, fala Deus! Eu não combinei nada disso com a Aretusa, porque eu também tenho 3 décadas de ministério com surdos. Eu iniciei exatamente em 1994. Início desse ano, julho desse ano, fez 30 anos de ministério com surdos. Então, assim, em toda a igreja, no Brasil todo, quando a gente vai,
A gente sabe, são as mesmas questões, mesmo com igrejas com muita visão. Mas é por mal? Não. A gente precisa estar o tempo, nós somos humanos, precisa o tempo todo estar lembrando. Num casamento de 30, 40 anos, 50 anos, sempre não tem ajustes a serem feitos. Conselhos, acordos a serem feitos, traçados, votos a serem renovados. Então, vamos renovar os votos com a comunidade surda, com essa missão que a gente tem para esse ministério de 3 décadas. Você tem carro? Dê carona. Tem surdo que fica, demora uma hora para chegar aqui. Parece que vai chegar em João Pessoa, quase 2 horas, porque esperando um ônibus até chega atrasado no culto. Convidando surdos da sua vizinhança ou família. Eita, mas aí agora precisa de sinais. Também dá para você se ajeitar. Você pode fazer assim, ó. Vamos à igreja, surdo lá. Tem surdo lá, vamos. Igreja Congregacional Central, aqui, ó. E eles conhecem. Então, vamos para a igreja, mostra a Bíblia. Né? Então, igreja é uma casa e uma cruz. E aqui o sinal da igreja congregacional. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Às vezes até na família, sabia? Tem gente que tem algum surdo na família, mas nunca convidou para a igreja. Convide. Se ele sabe a língua de sinais ou não, convide. Faça a sua parte. Você é psicólogo? Você pode ajudar. Gente, tem uma raça que precisa tanto de psicólogo chamada intérprete. Ou como a gente chora, ou como a gente pede, ou raça pidona, ou raça chorona. Porque a gente acaba brigando pelos direitos dos surdos na escola que a gente trabalha, ou na empresa que a gente trabalha. A gente está o tempo todo, olha, os surdos têm direito e tal. A gente vem para a igreja também, olha, cuidado aí, a iluminação e tal. A gente está sempre se doando. Às vezes a gente precisa também de um cuidado pastoral e sim um cuidado também de um terapeuta, um cuidado para a saúde mental. Tem hora que a gente precisa relaxar, uma dinâmica. Quem sabe você que é psicólogo aí da igreja, fazer uma dinâmica com esses intérpretes para eles relaxarem, se acalmarem, parar de reclamar tanto, parar de pedir tanto. E às vezes a gente precisa de um cuidado, né? Os familiares de surdos também não precisam de língua de sinais, mas precisam de cuidado. Os familiares de surdos precisam de Jesus, precisam conhecer, quem sabe, uma roda de conversa, uma dinâmica com os psicólogos da igreja. Trabalhando também com crianças surdas, você pode trabalhar, se você trabalha com crianças, esse é o seu dom, trabalhe com os filhos dos surdos, que também alguns são ouvintes. Você tem empresa, que tal ajudar os surdos desempregados? Você tem um micronegócio? Você pode colaborar também financeiramente com a assistência social, uma cesta básica. Tem tanto surdo que precisa. Eu sei que as igrejas já têm o sistema de assistência social, mas às vezes você pode contribuir com outras coisas que o ministério esteja precisando, comprar algum equipamento, alguma coisa, enfim. Você pode irradiar a luz do Senhor Jesus, esse evangelho, de todas as formas que a gente citou e muito mais. Tem muitas formas de você irradiar o evangelho do Senhor para esse povo tão necessitado. Amém? Vamos então, pode passar para o próximo. Eu quero preparar com vocês pode passar para o próximo. Eu quero preparar com vocês uma surpresa para os surdos, para o culto da noite, tá? Então a gente vai finalizar através dessa reflexão sobre esse compromisso com Deus, de pensar nesse povo não alcançado, chamado de surdo, você enquanto missionário, porque a missão também é sua, a gente vai finalizar esse momento com a consciência da grandeza dessa missão, entendendo que o tesouro que habita em nós não deve ficar guardado, mas precisa brilhar e transbordar para todos, inclusive para o povo surdo. Amém? O pessoal da mídia do som já está com a música, o trechinho da música, ok. Nós vamos, aguarde só um instantinho, nós vamos cantar uma música, vocês vão cantar só um trechinho, que é o versículo que a gente leu, que a igreja precisa estar de pé,
Mesmo desanimados, com tantas tribulações, com tantos problemas, estamos de pé. E nós somos a igreja. Nós, os surdos, são a igreja com a gente. Então, pode botar só o slide, por favor. A música ainda não. Só para eu ensinar essa partezinha que está em cinza. Nação Santa, nós vamos fazer Povo Santo. Vamos ficar de pé, porque a gente sinaliza, acorda, fica melhor, que a gente depois vai cantar. Tá? Acho que dá assim. Nação, povo, ó, a mão em letra P, ó, segurar o dedo médio, isso. E que povo inteligente, todo mundo sabe Libras aqui? Nação, assim, ó. Isso, nação santa. Isso, que povo inteligente, nação santa. Somos a igreja, nós vamos colocar assim, unidos como igreja, ó. Unidos. Igreja a gente aprendeu, né? Casa, cruz. Casa, cruz. Não se preocupe que eu vou estar dando a fila, vou dando cola, tá bom? Igreja. Somos a igreja. Vivemos, qual o sinal de fé que vocês usam aqui com a variação? Fé. Vamos fazer esse que é mais fácil para eles? Fé é mais fácil porque vocês soletrarem acho mais difícil. Então aqui, ó, fé, que vem do sinal acreditar, tá? Fé. Então até agora, nação santa. Somos a igreja. Vivemos, aqui a vida, ó. Vivemos por fé. Por fé. Estamos de pé. Nós. Mas com alegria, né, assim, ó. Não. Amém. Então, olha só. Obrigada. Nós vamos cantar, eu vou fazer a primeira parte, porque vai ser assim, ó, Aretusa. Aretusa não está sabendo de nada. Vai ser assim. No culto da noite, a gente vai chamar os surdos para frente. Eu vou ficar aqui sinalizando para eles. Eles vão achar que eles é que estão se apresentando. E aí eles vão estar louvando a primeira parte que eu vou fazer agora. Aí, na parte que fala assim, não olhamos para não para o que vemos, mas para o que não vemos. Aí eles vão olhar para frente. Eu vou dizer, olha para frente. Aí quando vão olhar para frente, vai ver a igreja toda sinalizando, porque eu vou estar aqui dando a fila para vocês. Aí eu vou desprezar, eles não vão mais olhar para eles, vou olhar para vocês e vocês vão sinalizar para ele. Nação Santa, todos nós, tá bom? Então vamos lá. Pode botar a música, por favor. Primeiro, a primeira parte, não se preocupa com essa parte, não. São eles que vão fazer comigo. Tá bom? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam. A perseguição não A perseguição não
estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não. Gente, me emocionou aqui, ó. Arrepiou ver a igreja. Tu imagina eles, que vai ser surpresa, né? Então eles realmente vão surpreender com o carinho de vocês. Tá lindo esse coral, lindo, lindo. Vamos fazer só Nação Santa, mas eu vou estar aqui fazendo, dando a fila para vocês, igual eu fiz agora. Foi difícil? Amém. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, podem sentar. É bênção, bênção. À noite tem mais. Agora eu irei para os intérpretes, estarei um momento com eles, dando estudo, compartilhando, e vocês também na EBD. Então, encerro aqui essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Primeiro falou comigo, antes de falar com vocês, porque eu sou vaso de barro. Nós somos e guardamos um tesouro preciosíssimo do Senhor. Amém? E vamos irradiar. Amém? Glória a Deus.